Me fizeram uma pergunta importantíssima a respeito do vídeo de ontem, da regra do princípio 3, né? Salada que cresce do chão para cima, que é o mato, à vontade é liberado. E aí a pessoa comentou comigo assim: "Nossa, Renata, mas eu não vou poder comer a beterraba, o rabanete, eu gosto tanto". Então, e isso para mim foi tão importante esse feedback, porque eu percebo como vocês estão entendendo as coisas. Então, vamos fazer um esclarecimento aqui. Salada que cresce do chão para cima, que é mato, é completamente liberado. Liberado significa o quê? Você não precisa ter medo, preocupação, você não precisa pensar. Quantas vezes você tiver que repetir é liberado. Então é assim. Primeiro, a gente estava falando quando você não tem ali, você está na frente de uma mesa e você quer ter boas escolhas alimentares, independente de aplicativo, de fórmula, de montar o prato, isso e aquilo e tal, você quer comer à vontade, mas você quer comer direito. Então você siga esses 7 princípios. E quando eu falo salada que cresce do chão para cima, que é mato, é liberado, que você sabe que se você fizer essas escolhas enquanto você está ali naquele momento, dificilmente você vai estar errando. Nada impede que você coloque uma base de salada de folhas, que é completamente liberado, e você coloque nessa salada outras coisas, por exemplo, cenoura, coisas que crescem do chão para baixo. Cenoura, a beterraba, o rabanete. Então, coisas que a gente gosta de comer que você pode estar colocando ali, mas a base de folhas. Por quê? Porque esses legumes, eles vão estar em outra categoria, né? Eles vão estar na categoria carboidrato de baixo índice glicêmico. Não que a salada de folha não seja, tá, gente? A salada de folha é carboidrato. Elas têm índice glicêmico, mas elas têm um índice glicêmico tão baixo, tão baixo, tão baixo, e elas têm tanta fibra, tem proteína, tem tanta coisa, que acaba que, nossa, pode comer à vontade. Agora, os outros legumes, eles entram nessa categoria de 30 a 35% de carboidratos de baixo índice glicêmico. Eles entram naquela distribuição dos macronutrientes que a gente fala. Lembra quando a gente fala de 30 a 35% carboidratos de baixo índice glicêmico? Em torno de 30% gorduras saudáveis, em torno de 35 a 40% de proteínas magras. Então, esses legumes, as frutas, eles estão nessa categoria carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, eles não são completamente liberados, porque eles têm que compor em torno de 30 a 35% da sua alimentação. Entendeu? Então, liberado completamente. Come o quanto você quiser, a hora que você quiser, são os matos. Que além de tudo isso, ele vai fazer aquela cama de fibra maravilhosa. Assiste o vídeo do dia 3, vai preparar a tua digestão e ele acaba baixando, quando é mato, ele acaba baixando o índice glicêmico de toda a sua refeição quando você come bastante fibra e bastante proteína. Por isso que salada de mato e proteínas magras, elas são completamente liberadas, porque elas juntas dentro de uma refeição, elas naturalmente baixam o índice glicêmico da sua refeição. Então, gente, é assim, veio da natureza, você não precisa ter medo de comer o que vem da natureza, porque quando Deus criou o homem, a gente já falou isso no outro vídeo também, Deus pôs na natureza tudo que o homem precisava para sobreviver, e Deus sabe o que faz, gente. Aí, a coisa começou a dar errada quando o homem que começou a tomar conta, quando o homem começou a plantar, quando o homem começou a manipular o plantio, porque até então ele tinha que se virar com as coisas que cresciam naturalmente na natureza. Quando o homem começou a manipular essa plantação, foi quando o negócio começou a dar errado, porque daí a variedade já diminuiu, né? Porque antes tinha que ser variado, era por estação, agora não. A variedade já diminuiu, a qualidade já diminuiu. Aí foi tudo para a indústria, aí o laboratório começou a inventar comida. Aí a gente tá tudo lascado. Dessas comidas a gente tem que ter medo. Agora, daquilo que vem da natureza, de um prato lindo, colorido, proteico, disso você não precisa ter medo, pode ficar tranquilo. Então, capricha na sua salada de folhas, faz a base da salada de folhas. E nessa base da salada de folhas, coloca as coisas coloridas. Põe a cenoura, põe o rabanete, põe a beterraba, põe uma abobrinha, um chuchu. Coloca ali sementes. As sementes são altamente proteicas, gorduras boas, índice glicêmico baixo, tem muita fibra.
Então coloca lá uma semente de abóbora, uma semente de girassol, fica delicioso. Coloca alguma coisa proteica na sua salada, põe um ovo, pica lá um queijinho branco, faz uma salada, porque a própria salada em si já vai ser uma mega de uma refeição. E aí quando você for para o seu prato principal, você vai perceber que o seu centro da saciedade já vai estar ativado. Você aplicando aquela regra que a gente já falou, de nada encosta em nada e nada por cima de nada, você vai fazer um prato educado, né? A intenção é essa. Coma devagar, descanse os talheres e o nosso corpo, ele tem o poder de dar esse feedback pra gente do chega. A partir daqui eu sei que eu tô exagerando. Então, vamos levar as coisas como Deus criou a gente. Claro que não tem como. Renato, você não come tranqueira? Gente, eu como um monte de tranqueira, né? Eu vivo normal, como todo mundo. Mas eu sempre busco a maior parte do que eu faço ser de coisas saudáveis, de coisas boas, de coisas proteicas. Então, busca fazer isso que você vai ver, que você vai ter uma vida super saudável, sem estresse. E não tenha medo do que vem da natureza, porque quem criou a natureza para alimentar a gente sabia o que estava fazendo. Beijo.